Fala galera, vim trazer mais um vídeo para vocês, espero que vocês gostem, talvez esse vídeo seja para você. Então o tema de hoje é saia de onde você mora, porque Deus quer destravar a sua vida. Então esse tema é um tema muito polêmico, mas eu creio que pode ser que Deus mude a sua vida, mude a sua trajetória e você possa viver algo novo. E muitas vezes as pessoas ficam com medo de sair de onde que elas estão, da família, de dentro de casa dos pais, às vezes para uma outra nação, para um outro lugar, mas entenda que você foi chamado para viver grandes coisas com Deus. E muitas vezes o seu ambiente ele vai te moldar ou ele vai te travar. O seu ambiente ou ele vai te enviar ou ele vai te puxar para ficar cada vez mais preso naquele lugar. Então, eu vim trazer o exemplo de 3 pessoas para você. Primeiro é Davi. Davi, ele era um menino muito pequeno, magro, e as pessoas não cogitavam que ele poderia se tornar rei. E quando Samuel ele vai até a casa do pai de Davi e fala que vai levantar um ungido do Senhor naquele lugar, o pai dele chama todos os filhos e esquece de Davi, porque ele pensava que Davi não seria importante, Davi realmente, por ser pequeno, por ser magro, por não ter tanta força comparado com os irmãos, realmente não teria capacidade disso. Porém, Deus ele pega Davi, ele mostra que Davi seria o rei, ele leva Davi para guerrear, prepara Davi ali naquele novo ambiente, quando Saul chama ele para poder estar dentro do palácio, ser treinado, ser colocado à frente das guerras. Davi ele começa a ganhar grandes nomes e Deus prepara ele para se tornar rei. Então, o primeiro ponto é de Davi. Davi, ele sai da casa do pai para viver em um palácio, para ser treinado no palácio, para ter dificuldade no palácio, para ser preparado para ser rei. E nós vamos para Moisés. Moisés, ele era um bebê quando ele foi enviado da onde ele vivia, das pessoas que conviviam com ele, das pessoas que realmente eram consideradas da raça dele. Naquela época tinha uma divisão sobre judeus, sobre ele gentios, sobre outros tipos de pessoas. Então, realmente, ele foi jogado para fora da cultura dele, até que realmente a filha de Faraó pega ele ali, a família de Faraó pega ele, cuida dele. Só que Deus ele vai preparando todo o ambiente para Moisés. Deus ele vai preparando toda a circunstância para ele sair do Egito e ir para o deserto, e depois do deserto voltar para o Egito, e do Egito ele realmente voltar para o deserto. Então muitas vezes Deus ele vai te colocar em lugares totalmente diferentes do que você imagina, totalmente diferentes do que você está preparado, para você viver algo novo, para você viver uma nova história, uma transformação. Ou muitas vezes ele vai te transicionar ou para um lugar que você devia estar, ou para um lugar que você devia sair. Então ele vai te transicionando conforme você vai vivendo com ele. E por último, José, gente, José do Egito, ele literalmente saiu da sua casa, saiu da sua parentela, da maneira que Deus quis, que é colocando ele como um escravo, da maneira que Deus permitiu que ele fosse tornado como escravo, e depois ele foi acusado, foi preso, porém ele se tornou governador. E por que eu trouxe essas 3 pessoas para você entender? Às vezes Deus ele vai mudar o seu ambiente de uma forma boa ou de uma forma ruim. Às vezes o seu ambiente, se você não entende que você tem que sair dele, às vezes Deus ele vai encurtando até você não aguentar mais e você passar por um novo ambiente, às vezes por um momento de luta, um momento de batalha, um momento de dor, ou quando você entende que chegou a hora de você transicionar, Deus ele te faz como um servo, te coloca em um outro lugar para você viver naquele lugar, para você prosperar naquele lugar, para você se tornar o que Deus quer que você se torne. Então, se você está passando por uma dificuldade de saber se é a vontade de Deus de você sair do ambiente que você está, ore para Deus e peça confirmações. Peça confirmação para Ele. Deus, me revela, me mostra o caminho, me mostra para onde que eu tenho que ir, me mostra o que eu tenho que fazer. E Deus ele vai te revelar. Deus ele vai te mostrar o caminho correto. Ele vai te mostrar para onde que você tem que estar. E evite enrolar, porque o caminho, quanto mais você enrola, mais o caminho se estreita, mais o caminho se encurta, porque Deus ele quer fazer a diferença nas nossas vidas. Ele quer moldar as nossas vidas, ele quer preparar a nossa vida. E muitas vezes as pessoas, por enrolarem, elas passam por batalhas, passam por dificuldades, passam por problemas. Eu lembro muito de Jonas, porque Jonas ele não quis fazer a vontade de Deus, e ali ele correu a ponto que ele foi jogado no mar, a ponto que ele foi comido por uma baleia, ele foi cuspido por uma baleia, para ele realmente fazer a vontade de Deus. Então é essa a visão que você tem que ter. O que Deus quer para mim? Qual é o ambiente que Deus quer para mim? Será que chegou a hora de eu sair das casas dos meus pais? Será que chegou a hora de eu ir para uma nova nação? Será que chegou a hora de ir para uma nova cidade?
vá, transicione conforme a vontade de Deus e conforme a palavra de Deus. Então, esse vídeo aqui está acabando. Espero que vocês tenham gostado. Espero que seja a resposta do Senhor para você e que Deus possa abençoar muito a sua vida e que realmente você possa frutificar aonde você está, aonde Deus te enviar e aonde Deus estiver preparando o ambiente para você. Então, Deus abençoe, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!